Bom, e nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Dias atrás, aí tu fizeste um comentário sobre contabilidade internacional. Grande repercussão, né? Sim. O que o pessoal questionou mais? Como eu disse, né, e repito, a contabilidade internacional não existe. Então, isso é importante que fique muito bem claro para os profissionais e para os estudantes. Não existe contabilidade internacional porque não existe um tratado firmado entre países para que se obedeça uma mesma norma em todo o mundo. Okay? Então, não existe. O que existe, sim, são contabilidades segundo procedimentos baixados por uma entidade privada que estabelece lá os seus procedimentos técnicos. Agora, é importante deixar registrado, Silvio, que quando se fala em contabilidade internacional, o estudante e o profissional têm que entender que existe, sim, do ponto de vista da teoria da contabilidade, tendo em vista que a contabilidade é uma ciência social aplicada, e é por isso que essa ciência social aplicada aplica-se às normas internas de cada país, mas dentro desse conceito de ciência, os conceitos básicos da elaboração das demonstrações contábeis são universais. A forma de fazer o registro contábil, débito e crédito, a forma de identificar o ativo, passivo, despesa, receita e custo, isso é universal. O que não é universal é a maneira como os ativos são ajustados, como os passivos são ajustados, como o resultado econômico é apurado e como essas informações são informadas ao público, à sociedade em geral, que aí sim entra o profissional, entra o contador para fazer as devidas interpretações e a tradução de um país para o outro. Quando o profissional e quando o estudante quer saber como funciona a contabilidade na Argentina, ele tem que fazer a pesquisa e verificar na Argentina como a contabilidade é apresentada, a mesma coisa na Alemanha, Itália, enfim, em todos os países. Então, o que não pode é o estudante achar que existe uma contabilidade internacional e que aquela contabilidade adotada pelo IASB, tá, e ratificada pelo CPC, pensar que aquilo é uma coisa que se aplica em todo mundo, que isso não é verdade, ou que isso são procedimentos próprios daquela entidade particular. Perfeito. Mas houve uma repercussão muito grande, tá, sobre a contabilidade internacional e me chegou diversos questionamentos. Sintetizando, Silvio, os questionamentos são os seguintes. Se os procedimentos do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, as normas do IASB, a ser traduzida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC, e ratificada pelo Conselho Federal de Contabilidade, se não se transforma em normas obrigatórias. Então, o pessoal diz, mas como? Se eu tenho uma norma e essa norma é ratificada pelo Conselho Federal, isso não é uma norma legal? Não é uma norma obrigatória aos profissionais? Eu respondo que não. Por que não? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, ele é um órgão, uma autarquia federal. E como autarquia, ela não pode estabelecer direitos e obrigações. O que tem que fazer o Conselho de Contabilidade, isso sim, é pegar a lei, quando a lei é complicada e é difícil de entendimento, ela tem que baixar uma resolução para simplificar o entendimento. Ou seja, a norma que o Conselho Federal de Contabilidade tem que aprovar é uma norma para simplificar o entendimento profissional para que ele aplique de forma simples e rápida e transparente aquilo que a lei estabelece. É por isso que a Constituição brasileira diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós vivemos num país democrático de direito. Isso significa dizer que a lei está acima de tudo. E ninguém pode alegar o desconhecimento da lei também. Exatamente. Tá. Qual é o outro questionamento que chegou? O outro questionamento também que ele chegou é o seguinte. A Lei 12.249 de 2010 não deu poderes para o Conselho Federal de Contabilidade editar normas de contabilidade? Sim, deu, claro que sim. E é por isso que eu disse. Só porque, como eu já disse e repito, o CFC passou a ter a prerrogativa de regular sobre princípios e editar normas brasileiras de contabilidade. Entretanto,
Como o CFC é uma autarquia federal, um órgão de administração federal, ele tem que obedecer o princípio da legalidade. Ou seja, não pode extrapolar o que a lei determina, o que foi positivado nas normas jurídicas. O Conselho não pode inventar, o Conselho tem que ajustar, ela tem que interpretar, tem que fazer valer aquilo que a lei estabelece. O Conselho não pode, de hipótese alguma, para não cumprir, para não cair para não desobedecer o princípio da legalidade, ela não pode criar obrigações e nem inventar nada, simplesmente para facilitar. Apenas a lei é que pode estabelecer direitos e obrigações. O que o CFC pode fazer dentro do seu âmbito administrativo é regular, normatizando aquilo que a lei estabelece. Repito, o Conselho só pode normatizar, editando normas para simplificar aquilo que a lei estabelece, sem criar, sem inventar, sem colocar nem mais nem menos. Isso é o que o Conselho pode fazer. E a repercussão desse espaço aqui de vocês, esses assuntos interessantíssimos, importantíssimos para a profissão, não só tem repercussão entre os profissionais, mas também entre os estudantes, né? Estudantes e professores, porque também. Os professores recebem do Conselho de Contabilidade uma gama de informações informando que aquelas normas editadas pelo CPC são obrigatórias, e isso está confundindo os professores menos avisados, os professores que muitas vezes não se interessam em conhecer o que significa um direito internacional, o que significa uma norma internacional, acaba transmitindo para o aluno coisas que não é verdade. Tá certo. Entende? E é isso, meus amigos. Esse espaço, conversando sobre contabilidade, está à disposição de vocês, e aqui nós procuramos, de coração aberto, transparente, falar a verdade e nada mais que a verdade. Repete aí como é que o pessoal faz contato contigo. É simplesmente mandando comunicado através do e-mail. É salesio@dagostin.com.br. Está aí no vídeo para você. Salésio, um grande abraço, até o próximo encontro aqui. Até o próximo encontro. Sucesso. Muito obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.